1 Coríntios, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 1 até o último versículo, mas nós vamos ler em parte. Primeiramente a gente vai ler do 1 até o 6, 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra foi lida, e nós ainda vamos ler mais, mas nós precisamos do Senhor agora, para aplicá-la aos nossos corações. Que Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para falar com a gente. Ó Deus, esclareça para nós a Tua verdade, e que ela mude a nossa realidade, a nossa vida, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Cuidado, corram para vencer. É o título que eu gostaria que a gente prestasse atenção, ou o tema: correr para vencer. Desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. É uma frase que foi dita por Milor Fernandes, um jornalista famoso, algumas décadas atrás. Ele faleceu, e muitos tomam por certo ela, por verdadeira. Se você lucra de alguma forma com aquilo que você tem como ideal, então eu não acredito em você. Interessante, porque o Milor Fernandes, muito famoso, muito bom jornalista, certamente ganhou muito dinheiro com seus ideais. Então a sua própria frase não se aplica a ele. E o que dirá então de médicos, políticos, arquitetos, pessoas que deveriam trabalhar em prol de um maior ideal, mas que normalmente trabalham assim para ficarem ricos? Esse é o objetivo deles. E o que falar então de profissionais públicos ou funcionários públicos, o que falar de professores, o que falar de sindicalistas, que não só ganham, sim, lucram, tiram proveito daquilo que têm, mas eles deveriam fazer isso indiscriminadamente para todas as pessoas que vão até eles, mas que não é exatamente isso que acontece. Quando chegam até eles, eles normalmente verificam se aquela pessoa fecha com eles nos mesmos ideais, na mesma postura política que eles querem. E aí eles acabam, sim, vivendo um tipo de hipocrisia deslavada, porque no final eles cobram, por exemplo, pastores e religiosos, que esses sim deveriam não falar de política, não influenciar as pessoas, mas eles influenciam. Professores, sindicalistas, funcionários públicos, esses têm uma carta aberta para serem hipócritas na sociedade. Então, o que dizer quando as pessoas chegam para nós e falam que se a gente lucra pelo que a gente acredita, então nós somos um fracasso? Esse texto da palavra de Deus certamente tem mais do que isso para falar, mas ele está falando um pouco sim sobre essas tensões que há enquanto nós temos líderes dentro da igreja, ou enviados pela igreja como missionários, e que sim têm que ser sustentados por nós. Eles sim têm que ser garantido que eles vão continuar e vão conseguir fazer o que tem que fazer com o nosso sustento. Anos atrás eu ainda estava na Ásia, e um dos líderes que eu mentoreava chegou até mim, e ele veio me falar como estava difícil a situação naquele momento financeira. E ele falou para mim: olha, eu estou com essa dificuldade não só para mim, mas num projeto que a gente está fazendo e outros líderes, e agora o que eu faço? Então, eu tentei explicar para ele que talvez a melhor forma de lidar com aquilo seria visitar o máximo de igrejas possíveis, sentar com o máximo de líderes possíveis,
E quem sabe, dessa forma, Deus iria agir para levantar o sustento dele. E ele não ficou satisfeito com a minha resposta. Ele mostrou pelo comportamento dele que ele não ficou satisfeito com aquela resposta. E começou a fazer perguntas aqui e ali, me levando então a entender o que ele queria que eu respondesse. E eu respondi com uma outra pergunta para ele: quem é o seu patrão? Quem é que convidou você para exercer essa função que você está fazendo hoje? E ele, no começo, não entendeu muito bem o que eu estava querendo dizer, mas logo ele começou a mostrar no rosto dele que ele tinha entendido. E ele falou: ok, eu sei o que você quer que eu responda. Quem é o meu patrão? É Deus. Ok, se o seu patrão é Deus, então vai para Ele no momento de necessidade e peça a Ele que mande os recursos que você precisa. Essa é outra tensão que nós temos. Se por um lado a igreja tem que se comprometer com o sustento dos seus líderes, por outro lado os líderes da igreja não podem colocar um peso nela ou em quaisquer outras pessoas pelas convicções que eles têm acerca de sua vocação. Se foi Deus que mandou você, então não coloque o peso em cima de outras pessoas. Volte para Deus. Veja, quando a gente coloca essa percepção clara de que a vocação que foi nos dada foi Deus, não foi pessoas, não foram instituições, fica muito mais fácil também a gente entender qual que é a responsabilidade de cada uma das partes. Paulo está trabalhando algumas coisas desse jeito aqui, ou com essas questões que nós hoje também lidamos com elas. Como sustentar? Como falar de dinheiro? Como falar do sustento e do suporte financeiro de pastores? Na verdade, aqui tem mais coisas em volta aqui acontecendo. Eles estão questionando a autoridade do apóstolo Paulo, o apostolado dele. Será que ele é a pessoa que nós temos que nos submeter? Quando eu cheguei em Goiânia, alguns anos atrás, vindo da Ásia, de mudança para Goiânia, um dos pastores que eu conhecia me falou de um pastor bastante conhecido em Goiânia, que estava recebendo naquele momento, há 9 anos atrás, 60 mil reais de salário pela igreja local onde ele pastoreava. Só que a igreja não poderia saber, porque senão os irmãos iriam se escandalizar. Achei aquilo muito estranho. E obviamente não é um parâmetro bíblico. Mas o problema é que aquilo não é mais hoje visto só aqui e ali. Cada vez mais pastores, não só os televisivos, os picaretas da fé, tentando enrolar as pessoas pelas mídias, não só esses, mas muitas vezes pastores que a gente admira, que estão ganhando muito mais, mas muito mais, do que aquilo que nós acharíamos que seria o normal, o correto, o justo um pastor receber. Ao mesmo tempo a gente sabe que grande parte dos pastores não só não vão nessa direção, como recebem muito menos do que precisam para viver. Olha essas tensões surgindo. Pastores que deturpam sua posição de poder e autoridade e acabam recebendo muito mais do que deveriam, enganando a igreja, lucrando em cima da igreja, e ao mesmo tempo muitas vezes a igreja tratando os pastores sem honra e pagando para eles uma coisa que não pode ser chamada nunca de salário ou de sustento, no máximo seria uma ajuda de custo. Essa é a realidade. Nós temos esses dois lados que o tempo todo vêm diante da gente. Em 1 Coríntios a gente vê então alguns desses parâmetros para a gente lidar com certas tensões que nós temos, com certas tensões que foram comentadas aqui. Em Coríntios 9 nós vemos o mesmo tipo de abordagem que Paulo fez nos outros capítulos, só para a gente se lembrar. Essa igreja está questionando a autoridade de Paulo, essa igreja está questionando algumas questões sobre como funcionar a igreja. No capítulo 11 nós vamos ver, por exemplo, sobre a ceia do Senhor. Essa igreja está questionando doutrinas da fé importantes, como nós temos que lidar, por exemplo, com os dons espirituais ou a própria ação do Espírito Santo de Deus. Então aqui Paulo traz sim uma resposta bastante clara e muitas vezes vista de forma desconcertante para a gente. Mas uma central desse texto que nós lemos não é necessariamente a questão do dinheiro, mas é a respeito da liderança, a liderança espiritual. Se nós seguirmos líderes
que não se baseiam na palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, Paulo termina esse capítulo dizendo: cuidado, vocês podem parar muito longe da fé verdadeira, da fé salvífica, da relação com Deus. Eu queria resumir a proposição, a verdade que esse capítulo traz dessa forma: nos enganar sobre o tema da liderança espiritual pode ser fatal para a gente. Nos enganar sobre o que é ser líder, o que é um líder espiritualmente bíblico, da forma como a palavra de Deus nos apresenta, nos enganar sobre esse tema pode ser absolutamente destrutivo para a gente. Então nós precisamos tomar alguns cuidados, e creio que Paulo traz alguns desses cuidados que nós temos que ter acerca do tema liderança espiritual. Primeiro cuidado que nós temos que ter: a liderança espiritual, ou seja, pastores e missionários que são colocados sobre a igreja, diáconos, homens e mulheres que lideram a igreja do Senhor Jesus, precisam ser examinados e comprovados pela igreja local. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Ninguém chega, ou ninguém deveria chegar na igreja e apresentar o seu currículo, então nós aceitávamos, ok, ele é pastor, está escrito aqui no currículo. Toda a igreja deveria avaliar, examinar e comprovar se esse líder que está vindo à frente, de fato, é trazido por Deus, representa as verdades do Evangelho. Veja, o jeito que esse texto começa, Paulo já começa respondendo esses indagamentos. Será que você é apóstolo mesmo? Será que nós temos que nos submeter à sua liderança? E Paulo poderia dar um cala-boca neles, ele poderia dar uma resposta dura para eles, fechando as portas para qualquer tipo de questionamento. Afinal de contas, ele é ungido de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele responde aos questionamentos deles. Ele fala, em primeiro lugar, que ele recebeu o que ele recebeu do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 17 em diante, quando eles vão escolher um apóstolo, depois que Jesus sobe aos céus, eles colocam um dos parâmetros bem claros: nós temos que escolher alguém que andou com Jesus. Paulo, no capítulo 9, tem uma visão clara de Jesus. E depois, na sequência, é dito para nós que ele recebe o ensinamento dele direto do Senhor Jesus. Então Paulo aqui apresenta para eles o mesmo princípio que foi colocado pelos apóstolos antes. Aquele que viu a Jesus, que foi escolhido, que recebeu o ensinamento de Cristo Jesus, esse é apóstolo. Veja, Paulo apresenta para eles essa resposta. A segunda resposta que ele apresenta é: o que aconteceu na vida de vocês. Vocês são resultado do meu apostolado. E Paulo então está dizendo: vocês não precisam olhar para fora, vocês não precisam olhar em outros lugares. Olha para o que aconteceu na vida de vocês. Em vocês podem perceber, em suas famílias, no dia a dia, nas conversas que tivemos durante os anos, o tempo que eu passei. Paulo passou mais ou menos 18 meses em Corinto, plantando essa igreja. Apolo depois esteve lá ajudando, Áquila e Priscila, e Paulo pode falar para eles: olhem o que Deus fez na vida de vocês, enquanto eu estive com vocês. Então, eles são uma carta aberta do apostolado de Paulo. Veja, quando Paulo está respondendo essa pergunta, ele não está respondendo para eles como se estivesse respondendo a pessoas que ele não conhece. Ele não está mandando um currículo para uma nova igreja que não conhece ele. Ele não está se candidatando a dar aula em alguma universidade, em alguma escola, para receber ele como professor. Ele está falando para um grupo de irmãos amados por ele. Então, quando nós lemos esse texto, precisamos tomar cuidado com o tom que nós imprimimos nesse texto. O tom desse texto não é alguém querendo impor a sua autoridade sobre uma igreja. É alguém querendo esclarecer: vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Uma das questões que fica agora é se eles estão realmente preocupados em avaliar o apóstolo Paulo, ou se o que eles estão querendo fazer é tirar o apóstolo Paulo da jogada. Qual que é realmente a intenção e a motivação daquela igreja? A igreja tem que avaliar e comprovar se os seus líderes vêm de Deus, se eles seguem a palavra de Deus, mas muito cuidado com as motivações.
Nós não temos como ter certeza de todas as motivações que estão em volta ali, mas Paulo, ao tratar com eles, trata eles com o respeito e a consideração devida. Veja, os parâmetros que são apresentados hoje para avaliar se uma coisa é ou não é aceitável, verdadeira, é o parâmetro da narrativa. As pessoas criam narrativas sobre tudo. Os fatos já não são mais importantes. Se é verdade ou se não é verdade, não é mais importante. Não é tão importante mais pensarmos em parâmetros éticos e muito menos de caráter. Não é mais importante. O importante é a nossa narrativa. Essa igreja pode ser que ela estivesse indo numa criação de uma narrativa, mas Paulo traz eles de volta para a linha. Esquece as narrativas. Em outro local, Paulo fala: pois nós sabemos os intentos de Satanás. Satanás quer destruir a igreja através de picuinhas, de discórdias, de avaliações fora de medida, baseado em distorções da realidade. Ele fala isso no capítulo 6 de 1 Coríntios. E aqui Paulo de novo traz: prestem atenção, avaliem os seus líderes. Isso é um cuidado que vocês têm que ter, mas há uma forma correta de ser feito isso. Quando nós olhamos essa realidade dos líderes na igreja, eles têm sim que ser avaliados, mas segundo Hebreus capítulo 13, versículo 17, eles têm que ser, após a sua avaliação, após a comprovação que eles andam segundo a palavra de Deus, eles precisam ser obedecidos, eles precisam ser seguidos, eles precisam ser honrados como líderes da igreja. Essa é a lógica que Paulo está escrevendo nesse texto. Vocês estão certos em avaliar. Cuidado na forma que avaliam, então. E ao avaliarem, chegarem a uma comprovação, então sigam o parâmetro bíblico e obedeçam a sua liderança. Meus irmãos, se há uma coisa que nós falhamos hoje como igreja, não precisa ir longe não, aqui em Goiânia, é escolhermos errados os nossos líderes. Igrejas e mais igrejas têm escolhido os líderes por causa de currículo, por causa do carisma, por causa da capacidade de lidar com as mídias sociais, por causa da sua capacidade intelectual, o que seja o critério. Nenhum desses critérios que eu citei são bíblicos. Nenhum desses critérios traz a garantia da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nenhum desses critérios nos traz uma certeza de que nós estamos ouvindo de fato o Evangelho. Então, para que nos apegarmos a isso? Quando começamos a plantar essa igreja, eu lembro que em alguns momentos eu tive que alertar, porque nós começamos a plantar a igreja como um grupo de líderes. E é isso que nós acreditamos. Uma igreja não pode ser liderada por um líder, ela tem que ser liderada por um grupo de líderes, um presbitério, diáconos em volta, outros homens e mulheres de Deus se apresentando para liderar. Mas no começo isso não era tão comum na mentalidade de todos. Eu lembro que várias vezes eu tive que lembrá-los: nós não temos nenhum chefe acima da gente, a não ser Deus. Então, sintam livres para dizer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Sintam-se livres para pontuar aonde nós temos que voltar. Sintam-se livres para avaliar se isso é de Deus ou não é de Deus. Mas uma vez que nós chegamos juntos à convicção que é de Deus, então vamos seguir nessa direção. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter, que nós não podemos colocar parâmetros diferentes do que Paulo colocou, mas nós sim podemos comprovar e avaliar se esses líderes vêm de Deus. Uma das coisas, por exemplo, que eles avaliam aqui, que Paulo traz para a avaliação deles, é que Paulo, não recebe as mesmas, ou não tem usufruído dos mesmos direitos que outros líderes da igreja estão usufruindo. Paulo não tem uma esposa que ele leva com ele, Paulo não tem um sustento dado por eles, e Paulo não tem, no outro caso, de trabalhar para levantar o seu próprio sustento. E Paulo está trabalhando a partir da perspectiva judaica. Ele é judeu e cresceu nesse ambiente onde todo pai, ou todos os pais dos
na cultura judaica, ensinavam seus filhos alguma profissão, algum jeito de ganhar dinheiro com as mãos. Isso era normal na época deles e ainda é normal hoje em dia, mas não era normal no mundo gentílico, não judeu. A maior parte do mundo gentílico acreditava que o trabalho era uma coisa ruim. Paulo não, como judeu, ele acreditava que o trabalho era uma coisa boa, digna, que honrava o homem, porque o próprio Deus honra o trabalho, porque ele trabalha. Então nós somos honrados por Deus quando nós trabalhamos. Então Paulo não está reclamando de ter que trabalhar, mas ele está pontuando para eles: olha, quais são os critérios que vocês estão avaliando, porque eu nem uso dos direitos que vocês têm dados para outros. Então quando nós vamos avaliar, quando nós vamos preparar os nossos líderes, nós temos que preparar eles para serem avaliados diante dos parâmetros bíblicos. Primeiro, cuidado, avaliem e comprovem se os líderes que vocês têm realmente vêm de Deus. Não peguem no leve com os seus líderes, mas usem os parâmetros corretos. Abra a palavra de Deus e pergunte: aonde é que você viu isso aí que você está falando? Aonde é que está essa doutrina? Aonde é que está esse comportamento? Aonde é que está isso aí que você está falando na palavra de Deus? Comprovem se os seus líderes vêm de Deus. Segundo cuidado que nós temos que ter: todo líder aprovado pela igreja local precisa ser tratado igualmente com honra, ou com a mesma honra. Versículo 7 ao 10 diz assim: que soldado precisa pagar suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem o direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana? Ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordacem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Veja, qual que é a justificativa da igreja de sustentar um e não sustentar outros? Será que isso se baseia em algum critério adequado diante da palavra de Deus? A gente poderia falar de muitas experiências, mas eu contei essa experiência de um pastor ganhando 60 mil reais aqui em Goiânia. Eu conheço vários outros, infelizmente, que por ser o pastor principal da igreja, ganha muito dinheiro. Mas o próximo pastor, debaixo dele, ganha um dinheiro que a gente não pode nem chamar de sustento, de salário, porque mal dá para pagar as contas no final do mês. Há alguns anos atrás, 8 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa de custo para fazer um orçamento para a nossa agência missionária. E lá atrás, 8 anos atrás, colocando todas as contas que uma pessoa de classe média baixa teria que pagar, nós levantamos mais ou menos 6 mil reais para viver aqui em Goiânia sem filhos. Sem filhos. Mas a maior parte dos brasileiros não vive com isso. É verdade. A maior parte dos brasileiros tem que lutar e sobreviver com um ganho muito baixo. Mas quando nós oferecemos para os nossos próprios líderes espirituais algo que mal dá para pagar para eles uma sobrevivência, chamamos isso de salário, o que é que nós estamos dizendo? E quando nós pagamos algumas pessoas 30, 40, 60, 100 mil reais, 300 mil reais, como eu ouvi essa semana que um pastor que eu admiro muito tem recebido, o que nós estamos querendo dizer? Bom, uma coisa é certa que nós estamos querendo dizer: não são os parâmetros bíblicos que nós estamos usando para sustentar os nossos pastores, ou porque damos pouco, ou porque damos muito, ou porque damos de forma injusta para um e depois para outro. Então, quando nós olhamos isso, eles têm que ser honrados da mesma forma. Veja, quando nós olhamos esse texto, Paulo começa a defender o apostolado dele. E ele faz isso de uma forma direta, mas bastante clara e respeitosa, como nós já vimos. Mas ele não só defende o seu apostolado, porque na sequência ele começa a falar de outros líderes. E nem todos os líderes que são falados aqui são apóstolos.
Os irmãos de Jesus, Judas, que escreveu o livro de Judas, e Tiago, que escreveu o livro de Tiago, são irmãos de Maria e José, então meio-irmãos de Jesus. Eles recebiam sustento. Então eles são contados, mas eles não eram apóstolos. Barnabé era, junto com Paulo, também um líder. Ele não era presbítero como Judas e Tiago eram da igreja de Jerusalém, mas ele era diácono na igreja de Jerusalém, e foi enviado junto com Paulo em outro momento para visitar igrejas, primeiro ele e depois Paulo. Então, quando nós vemos isso, não é só sobre o direito de Paulo como apóstolo. Ele está falando do direito dos líderes da igreja, de serem honrados por essa igreja. Já vimos que essa igreja tem que examinar e comprovar se esses líderes são bíblicos. Uma vez que eles são, então que eles sejam tratados com a mesma honra. Mas um detalhe aqui, Paulo não está falando só dos líderes que ficam, ele também está falando dos líderes que vão. Quando nós olhamos aqui, ele e Barnabé, é muito difícil a gente encaixar a descrição dos dois como pastores de igrejas locais, porque eles não são necessariamente pastores de igrejas locais. Eles estão visitando igrejas locais para encorajá-las e estão plantando novas igrejas com equipes missionárias que eles deixam ali na sequência, presbíteros liderando aquelas igrejas, e vão para outras igrejas. Talvez em 2, 3 meses, em alguns meses, eles também alcançavam 250 pessoas, como a Sarah Jane fez. Mas eles são, então, missionários. Paulo está falando, aqueles que vão e aqueles que ficam. Esses dois tipos de líderes são importantes para a realidade da igreja local e precisam ser tratados com a mesma honra. Na verdade, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo trata isso com mais detalhes ainda. Ele fala: à igreja foi dado um presente, e agora o presente não são os dons espirituais, são pessoas que carregam esses dons. Quais são essas pessoas? Os líderes. Aí ele fala pastores, mestres, que é só uma pessoa. Ele fala de apóstolos. Aí ele fala também de evangelistas. Ele fala, quando ele fala de apóstolos, provavelmente, inclusive, ele está citando missionários, e não os apóstolos com A maiúsculo, porque apóstolo significa enviado. Então ele está falando aqueles que cuidam aqui, mas aqueles que vão para lá distante também, são dados à igreja local, para o alimento e serviço e cuidado dessa igreja local e de outras. Então o que o Paulo está dizendo para nós? Será que esses todos que são colocados no ministério têm que trabalhar para levantar o seu próprio sustento? Será que eles que têm que fazer isso? Será que não é a igreja que tem que sustentá-los? Quando nós olhamos essa lógica, esse argumento, ele apresenta, trazendo do Antigo Testamento. E aqui vem um parênteses antes da gente continuar. Via de regra, nós olhamos o Antigo Testamento, e na igreja como um todo diz: mas o Antigo Testamento não se aplica mais a gente, não tem a ver com a nossa realidade, ou se tem a ver de uma forma muito subjetiva, a gente tira ali só alguns princípios gerais, mas não tem a ver diretamente com a nossa realidade. Se fosse isso verdade, então nós não teríamos então que cumprir os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Nós podíamos roubar, matar, adulterar, mentir sem problemas. Mas se isso não é verdade em relação a esses mandamentos, então não pode ser verdade então em relação a não ter um outro Deus, um outro ídolo. Não pode ser verdade em relação a não separar o dia do Senhor, que no antigo era o sábado, mas no novo é entendido pela igreja como o domingo. Então é mandamento do antigo, mas se aplica no novo. Mais do que isso, quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está fazendo exatamente um uso do Antigo Testamento e aplicando a realidade deles. Ele fala: será que é só a minha opinião pessoal que ter um líder na igreja aqui ou lá longe, ele que se vire com o sustento dele, é alguma coisa que não faz sentido? Porque o próprio boi, quando ara, come. Porque o trabalhador que está no exército tem o seu soldo. Porque aquele que tem um rebanho para cuidar, ele colhe dos seus resultados. Porque aquele que tem uma plantação, aproveita dos seus frutos. Quer dizer, Paulo está deduzindo da realidade que não faz sentido sustentar os líderes que Deus deu à igreja. Mas além disso, ele está dizendo: isso a primeira vez que eu ouvi foi lá no Antigo Testamento. E ele cita Deuteronômio para falar sobre isso. Ele cita Êxodo para falar sobre isso. E ele cita esse texto que nós lemos: não amordace o boi para pedir que ele coma enquanto trilha os cereais.
Paulo está pegando um texto direto da palavra de Deus e falando, ela se aplica exatamente agora como ela se aplicava antes. Lá atrás nós sustentávamos os líderes espirituais, os sacerdotes, os levitas, com o dinheiro que era trazido para o templo e para as sinagogas. Agora no Novo Testamento nós sustentamos os líderes. Há diferenças, mas o Novo Testamento esclarece essas diferenças. E ele não joga fora a realidade que nós temos que sustentar os nossos líderes. Então, com a mesma honra, Paulo não está se colocando, olha, sustentem os apóstolos de um jeito diferenciado. Ele não está falando também para eles, sustentem os que ficam, os pastores de uma forma diferenciada. Não, ele está falando, sustentem os líderes que Deus dá à igreja local. Alguns podem talvez se lembrar de um texto que Paulo fala, aqueles que ensinam bem são dignos de uma honra dobrada. E é claro lá no texto em Timóteo que Paulo está se referindo ao dinheiro. Mas veja, uma honra dobrada, ou uma honra mais financeira porque ele se dedica a mais, é dobrada. Ela não é 5 vezes a mais. O pastor principal ganha 30, e todos os outros líderes na igreja, que pastoreiam também, ganham 2, 3 mil reais. Isso não é honra dobrada. Isso é uma injustiça praticada, mesmo em igrejas que são consideradas bíblicas aqui em Goiânia. E nós não podemos deixar que isso nos engane. Não, isso não é parâmetro bíblico. Não é parâmetro que vem da palavra de Deus. Quando nós olhamos essa realidade de Deuteronômio 25 que ele cita, ele mesmo, Paulo cita o mesmo texto de novo, em 1 Timóteo 5,17. Mas há sempre, nesse olhar, 2 tensões que surgem. Eu citei de leve, por cima elas na introdução. A primeira tensão é o que é que o líder pede da igreja, o que ele pode exigir da igreja, e o que é que a igreja tem que dar para o líder. É uma tensão. Pelo lado, a igreja tem que sustentar o seu líder, na medida que ela pode. Eu vou ter que citar o nosso exemplo, não tem como, desculpa os visitantes, mas algumas pessoas às vezes vêm e falam para a gente assim, mas por que o fulano ainda não tem sustento? Eu, por exemplo, não tenho sustento. Porque a igreja não tem dinheiro. Né? É simples, né? Se tiver dinheiro, eu não sei se o nosso relatório financeiro está ali pregado, mas quem quiser ver, por favor veja, não tem dinheiro. Mais de 50% do dinheiro que entra na Calvário é investido em pessoas. E mesmo assim é pouco ainda, nós não temos sustento para dar. Então, entenda o sustento para dar, a igreja tem que dar. Esse é o compromisso da igreja. Paulo até fala mais do que isso. Eu vou completar na sequência o próximo princípio, mas veja, quando nós olhamos essa realidade, essa importância, essa necessidade, a igreja precisa dar um passo à frente e muitas vezes parar de fazer outros sonhos. Vamos equipar totalmente a parte de escola bíblica infantil, vamos fazer um parquinho na igreja, vamos investir mais no nosso prédio. Enquanto isso, os nossos pastores ou não são sustentados, ou nem condições de ser generosos eles têm. Nós ajudamos eles um pouquinho, mas quando alguém pede uma ajuda para eles, o dinheiro que eles têm é tão pouco, que eles não podem fazer outra coisa senão orar pela pessoa. Vocês lembram que está escrito lá em Tiago? Quando alguém em necessidade for até você e te pedir ajuda, ajude ele, não só ore por ele, basicamente é o que está dizendo. Não que a oração é pouca coisa, mas ele está falando, não corra ao risco de ser hipócrita, ao dizer que vai ajudar, só orar pela pessoa. Ok, mas como é que um pastor que nem tem dinheiro consegue ser generoso? Então há sim parâmetros bíblicos para a gente falar do sustento que a igreja tem que dar para os seus pastores. Mas a atenção agora está do outro lado. E os pastores? Eu citei no começo um pouco sobre isso. Os pastores não podem colocar o peso da sua vocação em ninguém, em nenhuma instituição. Se Deus chamou você, aliás, deixa eu aprofundar um pouquinho isso. Qualquer vocação que você assuma, com a certeza de que foi Deus que te deu, e se você não está numa vocação com a certeza que Deus que te deu essa vocação, você está aquém do que Deus tem para você. Há promessas para a sua vida que tem a ver com você descobrir a vocação que Ele deu para cada um de vocês.
Para uns podem ser pastores e missionários, para outros vai ser arquiteto, professor, vai ser alguma outra ação, alguma outra atividade, alguma outra tarefa na sociedade. Mas enquanto você não descobrir a vocação que Deus tem para você, você está aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso não é novo. Os reformadores há 500 anos atrás já falavam sobre isso, a vocação que Deus tem para nós. Mas veja, se você tem agora a convicção de que a vocação que você tem foi Deus que te deu, não coloque o peso da sua vocação nos ombros de outras pessoas. Não faça isso. Paulo está dizendo isso com a vida dele. Veja, todo o argumento de Paulo vai sempre em duas vias o tempo todo. Ao mesmo tempo Paulo fala, sejam gratos. Ao mesmo tempo Paulo fala, não precisa me agradecer. Ao mesmo tempo Paulo está falando, olha, sustentem os seus líderes. Ao mesmo tempo ele está dizendo, eu não estou dizendo acerca de mim, eu me sustento. Essa é a minha honra, essa é a minha glória, é o que Deus me deu para fazer. Então tem essa tensão. Ao mesmo tempo que ele ensina a igreja, ao mesmo tempo ele está ensinando nós, aqueles que são líderes, e a igreja a preparar novos líderes. Quais são os parâmetros que nós preparamos os nossos líderes? Assuma na sua vida o exemplo de Cristo Jesus, que não tinha casa, não tinha onde reclinar a cabeça, mas por entender a sua vocação vai até a morte e a cruz para mostrar o Evangelho para as pessoas a partir da sua vida. É o que Paulo está fazendo. Veja, há uma obrigatoriedade da igreja em sustentar os seus líderes, mas Paulo fala, eu não preciso ter esse direito, essa expectativa, porque eu tenho algo muito melhor do que isso. Então não negocie, líder, você que tem vontade de ser líder, não negocie igreja ao prepararem os seus líderes. A nossa vocação é uma obra excelente que não pode ser mensurada por suporte financeiro, por sustento financeiro, pelo que nós recebemos ou deixamos de receber. Se há o desejo, eu vi uma pessoa falando sobre isso, Nicodemos, se há o desejo de alguém de ter mais recursos financeiros, não use então a estrutura da igreja, a pregação do Evangelho, vai fazer outra coisa. Não é indigno isso necessariamente. Quantas vezes a gente tem que trabalhar para bancar aquilo que nós acreditamos ser a nossa vocação, ser a direção de Deus para nós? Eu conheci médicos que no seu tempo de formação trabalharam como mecânicos. Eu conheci pastores que tiveram que trabalhar como zeladores de igreja para no seu tempo de formação se sustentarem. Eu conheço ainda hoje pastores que não têm sustento de lugar nenhum, mas vão vivendo com o que podem, às vezes de trabalhos precários, para ter a honra e a glória de pregarem o Evangelho. Então a gente tem que aprender a lidar com essas duas tensões. Muitas vezes eu vejo a igreja lidando com isso, e ela diminuindo às vezes o sacrifício, a entrega de determinadas pessoas, porque elas não recebem, porque elas não têm. Então, por que você está fazendo isso? Você é um bobo. E se fosse Paulo diria, me deixa ser bobo, porque essa é a minha honra e essa é a minha glória, lutar por parâmetros e valores e princípios e coisas que têm peso na eternidade, mesmo que agora não seja enxergado por outros como uma coisa pesada. Existe uma outra tensão acerca dessa questão da honra que nós damos para os pastores. Temos que honrar todos os líderes. Qual que é a outra tensão? É o que se espera do pastor e o que se espera do liderado. É o que se espera do líder e o que se espera da pessoa que ele está liderando. Em todas as outras religiões, inclusive em muitas manifestações do cristianismo histórico, o que se espera do líder e o que se espera do liderado, existe uma distância grande, um abismo grande. O líder acaba sendo muitas vezes a figura sacerdotal, mediadora, então em outro momento também superior aos outros que ele está liderando. Não é esse o parâmetro bíblico. O parâmetro bíblico que Paulo está tratando aqui nesse texto, a tensão é: nós exigimos dos líderes que eles tenham uma ética, uma moral, uma capacidade de explicar e viver a palavra de Deus. Porque eles são nossos mediadores? Não, porque eles são os nossos modelos, para nós copiarmos o exemplo deles. Então o que se espera do liderado é a mesma coisa que se espera do líder.
Essa tensão está em todo o capítulo. Paulo ao mesmo tempo está falando dele como líder e dos outros líderes, e ao mesmo tempo ele está jogando isso para a igreja: cuidado com as decisões que vocês tomam, corram para conquistar o prêmio no final. Ele está falando dos líderes ou ele está falando dos liderados? Ele está falando dos dois. Quando nós pautamos os líderes da igreja, os liderados deles vão junto com eles. Quando nós construímos a liderança da igreja como servos, como homens que exemplificam o Evangelho em suas vidas, a igreja vai na mesma direção. Mas quando nós temos líderes que o que eles sabem é só pregar aqui na frente, é só se comportarem como chefes, é só se comportarem como se fossem xamãs, como se fossem homens diferentes, mais espirituais e mais poderosos, quando nós tratamos eles como se eles fossem isso, nós fazemos um mal para eles. Nós fazemos o mal para a gente mesmo. Porque a palavra de Deus não diferencia as cobranças que ela tem, via de regra, ela não diferencia as cobranças que ela tem para líderes e para os seus liderados. Há sim algumas diferenças, mas não normalmente essas diferenças de caráter, de seguir o exemplo de Cristo, de imitar os passos dos seus líderes. E essa diferença não tem na palavra de Deus. A diferença que tem é a responsabilidade que é colocada sobre os líderes de ensinar. Vai ser cobrado de cada um deles sobre isso. Então honrem os seus líderes, todos eles, mas prestem atenção nessas tensões que nós temos. Terceiro cuidado, e eu vou tentar ser um pouco mais resumido, para a gente não passar muito do horário. Eu queria ler com vocês do versículo 11 ao 14 agora. Se plantando sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. De novo, Paulo cita o Antigo Testamento e aplica ele à realidade. Mas qual o cuidado que nós temos que ter a partir desse texto? Nós precisamos ser concretamente gratos pelos benefícios espirituais que nos são entregues, pelos nossos líderes, pelas pessoas que lhe ensinam a palavra de Deus, pelas pessoas que abriram as portas para que a graça do Evangelho chegasse até a nossa casa. Paulo está falando isso com muita clareza. Se nós fizermos para vocês, se nós trouxermos bênçãos materiais, será que vocês não têm que dar então bênçãos espirituais? Será que vocês não têm que trazer então bênçãos materiais? Paulo está trazendo esse princípio, essa gratidão. Dr. Shedd, comentando o versículo 11, ele fala: os benefícios espirituais não se podem comparar com os materiais. Veja, isso ele não fala só acerca dos líderes. Quando nós olhamos em Romanos 15, versículo 27, Paulo fala até acerca dos judeus. E nós temos, naquele momento, uma situação que a igreja iria mandar recursos financeiros para a igreja de Jerusalém. E qual que é o argumento de Paulo lá em Romanos? Como eles abriram as portas para que nós ouvíssemos o Evangelho, uma vez que Jesus é judeu e é da história deles que nós recebemos a aliança, as promessas, a palavra de Deus, então agora é nossa obrigação ajudá-los. Eles abriram as portas espirituais, as bênçãos espirituais. Nós abrimos agora o sustento material para a vida deles. Nós temos que aprender a honrar as pessoas que entregaram nas nossas vidas a exposição da palavra, que entregaram nas nossas vidas o tempo de oração, que entregaram nas nossas vidas o sacrifício para imitarem a Cristo e modelarem para a gente o que é andar com Cristo. Nós precisamos aprender a não só lutar para que as nossas casas e famílias estejam bem, mas que aquelas pessoas que nos serviram estejam bem. A gratidão é uma das coisas mais dramáticas na vida do povo de Israel. O povo de Israel no Antigo Testamento, direto,
tinha que ser lembrado para serem gratos a Deus, mas também ao que Deus fez através de homens. Quando nós olhamos esse texto, Paulo esclarece que ele tem um direito como líder, e ele isso vem do Evangelho, mas de alguma forma o critério que ele apresenta para eles é que eles não podem lucrar com a pregação do Evangelho. Ele não pode lucrar com a apresentação do Evangelho. Estou passando um pouco para frente, mas veja, quando ele chega nesse ponto da sua exposição, de novo ele cita o Antigo Testamento, ele cita Deuteronômio 18, mas ele não cita só Deuteronômio 18, ele está de alguma forma se relacionando com outros textos do Novo Testamento. Veja, Mateus capítulo 10, do 4 ao 11, Jesus fala para os discípulos: vão e preguem o Evangelho em todas essas cidades. Ele não fala: não levem nada, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Quem é que vai dar o sustento? As pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho. Depois em Lucas capítulo 10 também, a partir do versículo 4 também, ele fala agora não só para os 12, ele fala para os 70, que estão ali, outros discípulos juntos na caminhada, e ele fala para todos eles: não levem dinheiro com vocês, porque aonde vocês chegarem, vocês vão ser sustentados pelas pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho através da vida de vocês. Então veja, há critérios lá fora que não se aplicam aqui dentro da realidade da igreja, mas nós precisamos então entender quais são os critérios da palavra de Deus para decidir sobre as questões financeiras. No começo do do segundo século, final do primeiro, começo do segundo, Michael Reeves escreve sobre os pais da igreja, os pais apostólicos, os primeiros grandes teólogos que a igreja teve, e ele já fala que já lá no começo, eles falaram que a igreja começou a ser muito mais criteriosa no jeito que ela ia escolher as pessoas que ela ia sustentar, porque começaram a surgir muita gente falando: eu também sou evangelista, eu também sou missionário, eu também sou pastor, e eles começaram a ser muito mais criteriosos, a ponto de em alguns momentos isso se tornar muito além do que a palavra de Deus aprovaria. Mas enfim, não é novo essa realidade de que muitas vezes nós temos pessoas dentro da nosso ambiente que não têm que ser sustentadas, mas então nós precisamos avaliar. Existem pessoas que precisam ser sustentadas, então nós temos que avaliar como? Biblicamente. O que é confundido muito por nós, quando nós olhamos essa realidade do Antigo aplicada no Novo Testamento, é o fato de que tinha que sustentar os levitas, os sacerdotes, porque tinha o templo, porque tinha toda aquela estrutura de rituais, mas isso não se aplica ao Novo Testamento. Bom, Paulo está usando aqui nesse texto, já usou 2 vezes, mas a nossa confusão é que nós não entendemos que no Antigo Testamento todas essas coisas foram dadas por Deus para eles, e que elas são, em boa parte delas, aplicadas e vividas no Novo Testamento. Mas então se foi dada por Deus, porque agora no Novo Testamento é muitas vezes apresentado de outra forma. Veja, no Antigo Testamento havia uma preocupação que a religião institucionalizada se tornasse por demais fria, por demais teatral, por demais só uma exposição externa de algo que não tinha dentro do coração deles. Era um teatro, não era espiritual. E isso foi questionado e foi criticado no Antigo Testamento. Já desde o começo do Antigo Testamento foi falado que Deus quer um coração contrito, é do que Ele se agrada. Então mesmo no Antigo Testamento, a religião institucionalizada, quando cria uma frieza no coração, um teatro, quando não é verdadeiro, espiritualmente dizendo, então ela não é válida diante de Deus. Mas essa crítica também tem no Novo Testamento. Então a questão não é a lei do Antigo Testamento. A questão é que lá atrás tinha uma frieza, uma hipocrisia, um teatro. E no Novo Testamento, e nos séculos que se seguiram, chegando até a gente hoje, temos o mesmo problema. Nós podemos criar uma religião tão institucionalizada, mesmo que seja diferente da tradição anterior que nós viemos, mas tão institucionalizada que nós achamos que vir aqui de manhã, no domingo, fazer determinadas ações é tudo o que Deus nos pede. E nós vamos cair no mesmo erro. Agora, vir aqui
domingo de manhã, abrir a palavra de Deus com um coração contrito, com uma santa expectativa, como Isaías fala em Isaías 64, que Deus hoje fenda os céus e venha agir nas nossas vidas, isso é totalmente diferente. Só vir aqui é só mais uma religião, me desculpa. Só vir aqui é só mais um comportamento hipócrita. Mas vir aqui, buscando a Deus de todo o coração, com a expectativa de que hoje Ele pode agir e mudar a minha vida, e que Ele me ama, e que Ele quer transformar o meu coração, e isso é espiritualidade verdadeira, no Novo e no Antigo Testamento. Então sim, o templo é coisa que nós temos que nos preocupar em relação a Israel. Será que ele vai ser construído o terceiro templo? Sim, nós temos que nos preocupar com o povo étnico de Israel. Sim, nós temos que nos preocupar com as promessas que tem no Antigo Testamento. Mas muito mais ainda nós temos que nos preocupar como o Novo Testamento nos apresenta essas coisas e como o Novo Testamento nos empurra na direção de ter um novo nascimento, uma vida nova em Cristo Jesus. Porque senão nós podemos cair no mesmo e mesmíssimo erro de acreditar que o Antigo Testamento não se aplica às nossas vidas. E quando isso acontece, eu tenho visto várias igrejas indo exatamente nessa direção. Dízimo não está na palavra de Deus. Está em todo lugar. E por 2000 anos a igreja entendeu que o dízimo era corretamente explicado e aplicado com base na palavra de Deus. Mas agora alguns pastores têm dito isso. Alguns pastores têm dito que reunião no domingo não é mais importante. Alguns pastores têm dito que ter pastores não é mais importante. Quer dizer, é coerente, porque ele mesmo está falando isso. E a gente tem visto que eles têm colhido liberalismo teológico, igrejas se esvaziando, igrejas que muitas vezes têm patrimônio, mas não têm dinheiro para sustentar os seus pastores. Lógico, eles tiraram todo o peso de responsabilidade colocado por Deus na vida dos membros da igreja, de sustentarem a obra que Deus deu para eles. Ele tirou esse peso e falou: agora podem fazer o que vocês quiserem. Nós sabemos o que acontece quando nós somos soltos para as nossas próprias liberdades, sem sermos guiados pelo Espírito e pela palavra de Deus. Sabemos o que acontece. Nós vamos em outras direções contrárias ao que Deus tem para nós. Quarto cuidado que nós temos nesse texto apresentado, versículo 15 a 18, nós vamos ler, diz assim: contudo nunca usei de nenhum desses direitos, não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se eu não anunciar as boas novas. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Fica claro que Paulo, de novo, não está pedindo para ser sustentado daqui para frente. Não é isso que ele está fazendo. Ele também não está dizendo: eu tenho orgulho de ser um pregador do Evangelho. Porque não é exatamente isso que ele está dizendo. Porque ele está falando: eu tenho que pregar o Evangelho. Eu fui enviado para isso. Essa é minha ordem recebida e eu tenho que obedecer. Então, qual que é a recompensa que ele está dizendo que ele tem? Eu creio que a recompensa que ele está dizendo é ver a graça de Deus invadir a vida das pessoas, na mesma forma que invadiu a minha vida, na medida que eu explico o Evangelho. Ver as pessoas serem tiradas da latrina, da miséria, quando eu falo da graça de Deus. Qual que é a minha recompensa? Ver pessoas que nunca ouviram falar de Deus falando para mim agora: por que você não chegou antes? Se eu tivesse ouvido essa mensagem antes, a minha vida seria diferente. Então qual que é a recompensa de Paulo? A recompensa dele é entrar nas trevas com a luz do Evangelho e ver depois toda a situação mudar em volta dele. Qual que é a recompensa dele? De ver o poder de Deus entrando na vida deles e fazendo sinais e maravilhas e mudando a realidade histórica, social da vida de todos ali. Paulo está falando: a minha recompensa é estar no meio do campo de batalha, vendo um general lutando na minha frente e vencendo a batalha, o Senhor Jesus vencendo a batalha contra os poderes do inferno. Essa é a minha recompensa, estar junto com Ele. E Paulo está dizendo: essa é a recompensa.
que nós todos temos que procurar. Gente, eu não sei quantas vezes que familiares meus e amigos, e algumas pessoas até que foram alcançadas pelo Evangelho através da minha vida, chegaram para mim e falaram assim: por que você vai continuar fazendo missões? Plantar igreja. Assume uma igreja já organizada. Eu comecei a plantar a Calvário, uma grande igreja, também grande para mim, para muitos talvez não seja tão grande, eu acho que ela tem uns 500 pessoas, 500 membros. Ligou para mim: queremos colocar você na lista aqui de, nem sei como é que é o nome, de sucessão pastoral, né? E falei: meus irmãos, me desculpa, mas eu comecei a plantar uma igreja agora, eu creio que é o que Deus me mandou fazer. Familiares, amigos, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através da minha vida, chegaram para mim várias vezes dizendo: para quê? Para que isso? Você precisa pensar na sua família, você precisa pensar no seu futuro, você precisa ter dinheiro, você precisa ter estabilidade para poder fazer tudo que Deus mandou você fazer. Será que sou só eu? Ou será que vocês não conseguem perceber que exatamente essa tentação, essa armadilha que Paulo está querendo alertar todos nós aqui, não só os pastores, não só os líderes, mas todos nós aqui? Não busque uma vocação por causa do resultado financeiro. Busque uma vocação pela certeza e convicção que Deus te deu ela. Busque uma vocação pela certeza de que Deus pode, e Ele muitas vezes faz isso, agir naquele momento onde você vai estar, e você vai ver a graça e o poder dele agindo naquele local. Paulo está falando: essa é a minha recompensa, deveria ser a de vocês também. Essa deveria ser a nossa recompensa. Mas ao contrário, muitas vezes nós queremos desanimar os candidatos ao ministério pastoral, desanimar os candidatos a missões. Nós queremos desanimar muitas vezes o nosso filho, muitas vezes o nosso amigo, muitas vezes pessoas em volta de nós a caminharem, a trilharem nessa direção. Veja, Paulo está dizendo: não trilha essa direção do sucesso financeiro como parâmetro, ou o sucesso da fama, ou o sucesso de ser bem quisto pelas pessoas em volta de você. Busque o sucesso de estar onde Deus colocou você para estar. Essa é a única coisa que nós precisamos. Um dos requisitos, inclusive, para o ministério pastoral que Paulo coloca em 1 Timóteo capítulo 3, é que eles fossem desapegados do dinheiro. Eles não poderiam procurar dinheiro, nós não podemos escolher líderes que têm o alvo de ficar ricos, o alvo de lucrar de alguma forma. Não podemos fazer isso, porque vai na contramão de entender que é Deus que nos sustenta, Deus que provê, Deus que cuida de nós. Então um líder que é apegado ao dinheiro vai ensinar outro evangelho para a igreja, que é o que acontece muitas vezes hoje com esses pregadores do evangelho da prosperidade. E aí talvez alguns leiam ou ouçam de 1 Timóteo 3 e pensam: o líder é exigido isso, mas os membros da igreja estão liberados então para ir na direção que quiserem. Poderia ser isso, se Paulo não tivesse no capítulo 6 de 1 Timóteo aplicado o mesmíssimo princípio para todos os membros da igreja. Ele fala: não busquem o sucesso financeiro. Vamos ler lá exatamente como Paulo fala. 1 Timóteo capítulo 6, eu acho que eu vou achar na Bíblia aqui, vou achar mais rápido. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim: aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. A mesmíssima abordagem que Paulo tem para os pastores, ele tem para toda a igreja. Não tenham o dinheiro como alvo da vida de vocês. Isso é pecado, isso vai destruir a vida de vocês.
É pecado ter dinheiro? Não. É pecado usar o dinheiro? Não. É pecado usufruir as bênçãos financeiras que Deus dá? Não. É pecado perseguir o dinheiro? É pecado perseguir o dinheiro. Nós podemos perseguir a excelência, e por causa da excelência temos o fruto do nosso trabalho. Nós podemos perseguir sermos o melhor que nós conseguimos com aquilo que foi dado nas nossas mãos, e talvez por isso as pessoas vão nos pagar melhor, vão nos contratar, vão nos dar melhores oportunidades. Mas lutar para ter dinheiro como foco não só é pecado, mas causa destruição nas nossas vidas. Veja, quando nós olhamos isso, Paulo está dizendo bem claro para nós que essa ação de receber bênçãos materiais com que abençoamos espiritualmente as pessoas não pode ser levado para um outro passo de abusarmos as pessoas com o nosso poder. O quarto princípio, o quarto cuidado, está a partir do versículo 19. Eu queria ler para vocês. Diz assim: embora eu seja um homem livre, fiz escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Desculpa, é do 15 ao 18? 15 ao 18, eu li o errado. Contudo, nunca usei... Não, está certo. Embora eu seja um homem livre, fiz escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Quando quero levar os fracos a Cristo, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas a partir das bênçãos de Deus. Eu acho que eu não li o ponto anterior. Eu vou ler para os irmãos então, que do versículo 15 ao 18, Paulo estaria apresentando para a gente esse cuidado de não cairmos na tentação do abuso do poder e da autoridade. Veja, no versículo 18, Paulo fala o seguinte: ele fala que ele não quer usar a autoridade ou o poder que ele tem. É mais ou menos essa expressão. Essa palavra no grego é a palavra exousia. Será que Paulo está com medo naquele momento de, exercendo a sua autoridade, o seu poder, ele manipular as pessoas para que elas façam o que ele quer e não o que a palavra de Deus quer? Não tenho certeza se Paulo está com isso em mente. Não fica muito claro para mim. Mas eu tenho certeza do seguinte: essa é exatamente a aplicação que nós precisamos para o nosso tempo. Quantos homens, porque se sentem homens ungidos de Deus, dizem o que querem, e a igreja tem que dizer amém no final. Paulo está dizendo: não funciona assim. Eu não vou usar do meu direito para cobrar de vocês que me sustentem. Não vou fazer isso. Ao contrário, eu quero me basear na recompensa que eu tenho de servir a Deus no Evangelho e ver os frutos do Evangelho. Então, o quinto princípio, que é baseado nesses versículos que eu acabei de ler, é: nós temos que fazer tudo para espalharmos as boas novas e participarmos de suas bênçãos. Veja, Paulo explica nesses versículos, a partir do 19, que ele se faz escravo de todos para poder ganhar alguns. Ele se faz de judeus para os judeus, ele se faz de gentio para os gentios, ele se faz de fraco para os fracos. Mas o que nós precisamos entender é que não é que Paulo é um camaleão, não é que ele está vestindo máscaras diferentes, não é que ele está negociando a mensagem do Evangelho. O que ele está dizendo é que ele pertence a um outro reino, ele é cidadão de um outro lugar, de um outro país. Filipenses capítulo 3. Ele foi resgatado do reino das trevas, que pertence a todas essas nações sobre a terra, e levado para o reino de Jesus, o reino da luz, como está em Colossenses capítulo 1.
ele fala que ele pertence então a uma outra embaixada. Ele é embaixador do reino de Deus, 2 Coríntios 5:20. Então, mesmo quando ele vem para o próprio povo dele, que é judeu, ele precisa entender, e assim que ele explica, que ele, quando chega lá, ele tem que trazer a mensagem adaptada, porque eles, os judeus, não entendem a mensagem do Evangelho. Então eu explico de uma forma que mesmo o meu povo, que olha para a minha roupa, que olha para o meu sotaque, que olha para o meu jeito e identifica comigo, mas isso não é o suficiente. Porque a mensagem que eu tenho para eles, ela é supracultural, ela não tem a ver com a cultura de um povo, mas ela é ao mesmo tempo sobrenatural, porque ela é do Criador, ela é acima de todas as culturas, mas ela se conecta com todas as culturas, porque foi criada por Deus. A mensagem do Evangelho pode e deve ser pregada em todos e quaisquer ambientes. O que Paulo está querendo dizer com essa afirmação? Ele está querendo dizer para nós que nós temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que a mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas. Ele usou o primeiro exemplo dele. Eu não faço uso do meu direito de receber sustento. Ele recebeu sustento de outras igrejas em outros momentos, mas naquele momento, naquele ambiente, ele percebe que se ele usar desse direito, se ele receber, isso poderia ser uma barreira para alcançar as pessoas daquela cidade, pessoas que eram conhecidas como as mais perversas a partir da visão cristã que tinham naquele momento histórico, uma igreja nova, trazendo pessoas para dentro das suas fileiras que nunca tinham ouvido do Evangelho. Então Paulo usa o próprio testemunho dele para mostrar o Evangelho é mais importante do que os meus direitos, que as minhas expectativas. Eu faço tudo para que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Paulo fala sobre isso depois para nós em Efésios capítulo 5, versículo 17 ou 16, que nós temos que aproveitar todas as oportunidades que nós tivemos com aqueles que não conhecem o Evangelho. Depois em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala, se não me engano no versículo 2, que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, em todas as oportunidades. Então não é um princípio para ele, é um princípio para nós. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, todas as maneiras, todas as estratégias para apresentar a mensagem do Evangelho. Tem muita coisa para ser falado sobre isso, que é o que normalmente os missionários chamam de contextualização, mas é um perigo quando nós falamos sobre isso, que às vezes as pessoas acham que contextualizar significa não usar a Bíblia, significa mudar um pouquinho o jeito que a gente comunica a mensagem para ser mais palatável, aceitável à pessoa que está à nossa frente. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é: eu faço parte de um outro povo, de um outro lugar, e eu vim agora para dizer para vocês uma mensagem que é absolutamente diferente de toda a lógica que foi construída na sua vida, na sua sociedade, na sua família. Essa mensagem é a mensagem da cruz. E aí nós precisamos aprender a falar a língua da pessoa, a falar de um jeito que ela entenda o que nós estamos dizendo, mas nós não podemos mudar a mensagem. A mensagem é a mesma, e para nós a mensagem está incluída que todos nós somos pescadores de homens. Para nós a mensagem está incluída que todos nós somos sacerdotes. Então, se nós não entendemos pela mensagem de Paulo, de Cristo, do Novo Testamento, que todos nós somos evangelistas, alguma coisa está errada com a nossa percepção do Evangelho. Paulo está dizendo: pregar o Evangelho é mais importante que quaisquer outros direitos que eu possa ter. Sexto e último cuidado, e eu vou resumir para nós encerrarmos, queridos. Os últimos versículos do 22 em diante, do 24 em diante, melhor dizendo, diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja
desqualificado. Qual que é o sexto cuidado que eu queria trazer para os irmãos? Corra para vencer a corrida proposta pelo Evangelho e não para ser desqualificado. Aqui fica claro que eu tenho falado desde a introdução. Paulo não está falando só para líderes, está falando para toda a igreja. Ele não está falando só, olha, vocês que são líderes estão me avaliando agora, corram para vencer. Ele está falando para todos nós, corram para vencer. A cidade de Corinto tinha a segunda prova mais famosa, a esportiva do mundo antigo. A primeira é de onde surgiu as Olimpíadas. Agora aqui em Corinto tinha uma competição chamada Isthmus. Ela era oferecida a Poseidon, um deus grego. E ao sabermos disso, nós sabemos que era uma prova que tinha inclusive conteúdo religioso. E mesmo assim Paulo usa aquela história, aquela ingrediente cultural para explicar o Evangelho. Então Paulo não tem medo de entrar na cultura, no ambiente, na história para usar. Se a gente olhar o capítulo 17 de Atos, a gente vai ver isso. Mas aqui ele usa de uma forma bem clara, para dizer para cada uma daquelas pessoas: vocês viram nas últimas provas como pessoas mais dedicadas, que se prepararam melhor, que se disciplinaram mais, eles conseguiram ganhar o prêmio. Lutem, cada um de vocês, como se vocês tivessem que ganhar o mesmo prêmio, como se vocês quisessem conquistar a mesma coroa, só que a coroa que eles tinham era uma coroa de folhas de uma árvore, e que se degradava e acabava depois de algumas semanas. E ele fala: mas a coroa que vocês vão ganhar é uma coroa eterna, é uma coroa que vai durar para a eternidade, é uma coroa de honra e de glória na vida deles. O tema principal é o tema da liderança nesse capítulo, mas Paulo termina falando que cada um de nós tem que se preocupar para correr bem a corrida, porque caso contrário nós podemos enxergar um final bem desastroso. Veja como é que ele termina esse texto. Vocês perceberam? Disciplina o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Jesus, em Mateus 7, ele fala que muitos no último dia vão chegar para ele e falar: Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu fiz o fogo descer do céu. E Jesus vai falar para eles: não conheço vocês, afastem-se de mim, para o juízo que estava preparado para vocês. Seguir líderes que não apresentam a palavra de Deus pode ter um fim desastroso como esse. Então não é uma tentativa de rebaixar outros líderes que estão por aí, muito pelo contrário. Nós oramos pelos líderes da cidade, nós sonhamos com um dia de ter mais pastores e mais igrejas experimentando o avivamento de Deus. Então não é isso. Nós não fechamos junto com esse pessoal da mídia que fica todo dia metendo pau num pastor novo, numa igreja nova. Isso não faz bem para ninguém, nem para eles, nem para quem eles estão criticando, e muito menos para aqueles que não conhecem a igreja. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é: se preocupe você com quem você serve. Quais são os líderes que estão sendo colocados diante de você? Aqueles que já são membros daqui da Calvário, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Se preocupe, os nossos líderes, os seus líderes podem cometer erros de interpretação da palavra de Deus, erros de outra ordem. Vão até eles, avaliem eles, comprovem que eles estão ainda caminhando no caminho de Cristo Jesus, e então o sigam, mas não de outra forma. Não siga pessoas cegamente. Eu queria concluir de duas formas. Tem mais coisas para dizer nesse texto, e não imaginei que eu fosse precisar de tanto tempo para pregar. Eu pensei que ia pregar em 30 minutos, né? O Mateus está rindo, né? Pensei, não consegui falar tudo, mas eu queria concluir duas formas para você. Primeira forma: busque líderes que sejam de fato guiados pelas Escrituras, no poder do Espírito, que mostrem na sua vida o que eles falaram, na mensagem que eles pregaram. Procurem líderes que você, quando vai na casa deles, você consegue ver o evangelho que eles falaram no domingo. Procurem líderes que
que tenham a ficha limpa, que sejam pessoas que realmente são boas testemunhas do Evangelho. Procurem líderes desse jeito. E procurem, e aí vem a segunda implicação, procurem ser exatamente isso que você acabou de ouvir sobre o que os líderes têm que ser. Avalie onde é que você não está sendo o que você tem que procurar nos líderes que você está seguindo. Quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, que o pastor, o líder, não pode ser apegado ao vinho, tem que guiar bem a sua casa, não pode ser apegado ao dinheiro. Quando ele fala que ele tem que ter um bom testemunho dos de fora, que só tenha uma esposa. Quando ele está falando isso, ele não está falando que nós temos um mediador, que é o pastor. Ele não está falando que a gente tem um superior na fé, que é o líder espiritual. Ele está falando, vocês líderes, vou mostrar para a igreja quais são os parâmetros que todos eles também têm que viver. Então essa é a segunda forma que eu queria concluir. Olhe para todos os parâmetros que você já entendeu que a palavra de Deus pede dos seus líderes, e você seja esse mesmo exemplo. Há coisas que são pedidas dos líderes que não são pedidas das outras pessoas. Há sim, poucas, mas há. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que eles conheçam a palavra de Deus e tenham habilidade para ensinar a palavra de Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade. Atos capítulo 6, os apóstolos são tirados de todo o restante do trabalho deles, para eles se dedicarem à pregação, ao ensino e à oração. É isso que eles tinham que fazer, guiar o povo a entender como aplicar a palavra de Deus. Mas aí sim, todo o restante que se fala sobre os líderes, se fala sobre todos nós. Queridos, vamos ficar em pé para a gente orar? Talvez você hoje tenha ouvido sobre vocação, e eu não falei muito detalhadamente sobre o que a palavra de Deus apresenta sobre vocação, mas eu creio que talvez tenham pessoas aqui que estão se questionando qual é a vocação que Deus me deu. Talvez seja o ministério pastoral, talvez seja missões, mas também talvez seja outra coisa. Todas as vocações, todas as profissões, todas as tarefas que assumimos na sociedade, elas são e podem ser um instrumento de pregar, de demonstrar a glória de Deus. Mas nós podemos ir além, nós podemos ter certeza de que Deus nos levou em uma certa direção. Eu queria orar por você agora, e você coloca diante de Deus e fala: Senhor, me ajude a entender a minha vocação e a entender como viver a minha vocação. E se você, por acaso, hoje sentiu que tem algo mais específico de Deus para você sobre a sua vocação e quiser conversar comigo, venha me procurar depois ou durante a semana, eu queria conversar com você. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos agora diante de Ti, a Ti, Senhor, e clamamos, ó Pai, que o Senhor venha aplicar aquilo que for a Tua palavra em nossos corações. Nós ouvimos a explicação desse texto, mas nós somos falhos, ó Pai. Teu Espírito Santo, no entanto, é perfeito e poderoso para nos fazer entender as coisas que muitas vezes tentamos entender, mas hoje nós queremos entender. Senhor Deus, nos dê tranquilidade, sabedoria para lidar com a questão do sustento ministerial, mas também do preparo pastoral dos líderes, do apoio que nós temos que dar aos líderes. E, ó Pai, nos ajude a todos nós, ó Pai, a vivermos aquilo que o Evangelho nos cobra e nos entrega como graça e como bênção. Louvado seja o Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar,